Hum, o essencial é invisível aos olhos. Parafraseando Antoine Exupéry, em O Pequeno Príncipe, a gente começa esse bate-papo nessa sexta-feira e vamos falar sobre marketing invisível no mundo digital. Para comentar com a gente, para bater um papo, para tirar as dúvidas de vocês, os nossos convidados são a administradora Rita Lima, que é coordenadora da Comissão Especial de Marketing do CRA-RJ, e o especialista na área, Andréa Iorio, que é mestre em Relações Internacionais e é uma das referências no Brasil nessa área de tecnologia. Tudo bem, Rita? Tudo bem, Andréa? Tudo bem, Érica? Bom dia a todos. Bom dia, Andréa. Bom dia, Rita. Bom dia, Érica. Muito obrigado pelo convite. Muito animado para nosso papo. Que bom. Vamos começar dando uma pincelada, dando um panorama sobre o que é o marketing invisível no mundo digital, porque assim, a gente escuta a palavra marketing para praticamente tudo, né? Uhum. Então, assim, mas o que seria o marketing invisível e principalmente agora na era digital, no mundo digital? Então, Érica, o marketing invisível é essa definição, né? Essa teoria que eu criei na prática, trabalhando no Tinder. Eu fiquei 5 anos à frente do aplicativo aqui no Brasil. E é um novo estilo de marketing que eu definiria, primeiro, mais barato, mais ágil e mais impactante. E por que eu escolhi o termo marketing invisível? Simplesmente porque quando eu trabalhava como diretor do Tinder, as pessoas nunca acreditavam que esse fosse meu trabalho de verdade, porque ninguém nunca, entre aspas, tinha visto campanhas do Tinder. Todo mundo me perguntava, mas como assim? Vocês têm equipe, vocês investem, vocês... né? Porque eu nunca vi uma propaganda do Tinder. E isso me fez entender, dado que a gente fazia muitas campanhas, que o nosso marketing era tão orgânico, tão invisível, que ele gerava conversas muito mais do que qualquer tipo de marketing, aquele, digamos, descarado ou tradicional. E aí tudo nasceu a partir dessa minha experiência. Bom, a gente sempre tem a ideia de que assim, o marketing é aquela coisa de quanto mais você é visto, melhor. Né? O marketing dá certo se você está sendo visto. Então, assim, ter essa organicidade é algo mais complicado, é algo mais complexo, ou vocês acreditam que é mais ser humano do que qualquer coisa? Então, eu acho que, obviamente, é importante ser visto, mas já tem uma coisa que, na concepção tradicional do marketing, já não faz muito mais sentido, que não adianta ser visto pelo máximo número de possível de pessoas. Tem que ser visto pelo público-alvo que você quer impactar, pois muitas pessoas não necessariamente têm que ser impactadas por isso. Então, a equação, quanto mais melhor, já não é a mais certeira. Muitas vezes você, inclusive, ao exagerar com sua mensagem de marca, dilui o poder da sua marca. Então, o grande desafio hoje é quanto você é visto pelo seu público-alvo. Então, a equação virou o quanto você é visto o mínimo necessário para impactar positivamente o teu público-alvo e gerar também aquela sensação de exclusividade, de inacessibilidade que às vezes dá aquele gostinho a mais. E, Rita, quais são as correlações entre o marketing tradicional, né, o marketing visível, para o marketing invisível? Como é que você vê essa correlação entre essas duas áreas? Olha, Érica, a gente, na verdade, acaba observando, né, que essas duas áreas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, elas têm sido evidenciadas e muito, né? Porque hoje a gente fala muito mais da marca, né? Você está vendo aí, o Andréa trouxe um papo super interessante. Antes você constrói a marca e você fica jogando várias informações, principalmente nas mídias, sobre marca, fazendo com que as pessoas possam realmente ficar apaixonadas pela sua marca. Mas hoje a grande vantagem, né, a grande diferença, eu diria, que é você fazer com que as pessoas se apaixonem pela sua marca, é fazer com que as pessoas girem um air, né, que você comece a falar sobre a sua marca sem que necessariamente seja a empresa falando da sua marca.
né? A gente começa a entender o público, a trazer as experiências, a perceber que as experiências elas são diferentes que podem ser vividas de forma diferente. Então, eu acho que, para mim, a grande transformação nesse momento é fazer com que as empresas, as organizações, né, os administradores, os marketing, né, eles vão tirar que é de forma que eles se reconectem com a marca e que eles falem, não, essa marca é para mim, porque ela me traz personalização, porque ela me traz prazer, porque ela fala com meus propósitos de vida, ela fala com as minhas identidades. Então, para mim, a grande transformação é isso. Antes, a gente tinha dentro de uma caixinha, né, como é que você podia aplicar aí os conceitos, né, de marketing, né, vindos aí de Kotler e tudo mais, falando um pouco dos 4 P's que a gente tanto fala, fixando muito nisso, não que a gente não tenha que entender hoje eles, mas a gente entende que o ser humano, né, que é trazer o indivíduo, o consumidor, para o centro do processo e entender quais são as necessidades reais desse consumidor para poder fazer com que a sua marca realmente tenha valor para esse consumidor. E, Andréia, eu não sei se é uma percepção minha, né? Mas eu acho que o consumidor hoje ele está mais atento a qualquer tipo de marketing, tipo assim, esse cara está querendo me vender alguma coisa, esse cara está me dando alguma ideia, ele está querendo... O marketing meio que para, digamos, entrar sem ser visto, entrar sem que a pessoa tenha essa autopercepção de que está sendo influenciada pelo marketing. Com certeza, Érica, e vou te explicar, enfim, também por quê. O grande motivo disso é que a gente chegou num ponto de saturação das mensagens de marca, devido também ao cenário digital, à digitalização. Quando a gente vai atrás na história e a gente reconstrói a história quase que da economia, né, e, enfim, do comércio, a gente nota que até a primeira revolução industrial, o consumo era sob necessidade. Você precisava de uma coisa, você tinha uma certa demanda, você ia até um artesão, não tinha produção em massa, e, consequentemente, ele entregava ela de volta para você. Com a primeira revolução industrial e com a produção em massa, o que se entendeu a nível econômico? Que o quanto mais você produzia, uma vez que você criava as fábricas, mais rentabilidade você tinha, mais amortizava seus custos. Consequentemente, começou a surgir este ponto, que é um pouco o começo do marketing moderno, de dizer, tá bom, inicialmente a Ford fabricava só veículos pretos, porque um consumidor tinha necessidade de um veículo de uma cor diferente. A introdução de cores diferentes foi para poder, na verdade, otimizar a produção, pois eles precisavam criar um pouco a mais e começaram, então, a criar essa necessidade do consumo, que não era algo que existia até lá. E isso foi evoluindo ao longo do tempo, até o ponto que hoje temos obsolescência programada em dispositivos digitais ou tecnológicos, né, que eles são renovados o tempo todo, mesmo sem necessidade. Então, se a gente for ver a evolução do marketing, ele nasceu, né? O consumo era inicialmente sob necessidade e virou hoje uma necessidade do consumo. Então, a gente sente essa necessidade do consumo porque somos bombardeados pelas mensagens de marketing e propaganda moderna, que é uma herança das revoluções industriais. Porém, nós chegamos a um ponto de flexão devido ao fato que a digitalização está permitindo todo mundo criar suas mensagens de marketing e conteúdo e somos bombardeados o tempo todo. E isso, a nível de absorção de nosso cérebro, é informação demais. E, consequentemente, os consumidores estão dando um passo atrás, estão dizendo, nossa, eu prefiro não ser impactado por essa propaganda do que receber um monte de mensagens assim. Então, está aumentando o número de ad blockers no celular em determinados países no mundo, está sendo sob pressão as várias redes sociais e buscadores como o Google, enfim, em termos de propaganda e marketing, de diminuir enfim, aumentar a segmentação para poder não poluir e, de alguma forma, o consumidor também ele está escolhendo
poder ter a liberdade de tomar decisão sobre o que ser impactado menos. Então, acho que estamos neste momento de reação um pouco a um excessivo, digamos, crescimento da propaganda e marketing. Bom, a gente recebeu aqui pelo Facebook 2 comentários que eu acho que vão paralelos ao que os dois falaram. Da Elisângela Paula, ela fala que criar um vínculo particular com cada cliente consumidor é importante. E depois ela diz que a massificação, de um modo geral, acredito, gera lucro, porém não fideliza cliente por perder um pouco a interação e o elo com eles. É basicamente isso, né? A junção do marketing tradicional, que a Rita comentou, com o marketing invisível que você está comentando, não é isso? Com certeza, essa é a minha impressão. Assim, a gente está nesse momento que, de toda forma, ainda é um híbrido e, de toda forma, eu acho que integra online e offline. É um mundo que ele é muito mais complexo do que a gente identificar, assim, segundo um formato binário, certo? Então, eu acho que estamos nesse momento de mistura entre o modelo mais tradicional e o modelo novo, né? Que eu defino justamente de marketing visível, mas pode ser definido em várias formas. Rita, deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente conversou há pouco tempo no ADM Live sobre essa questão de digitalização, de mundo digital, né? Você acredita que durante a pandemia, pelo que a gente está vivendo agora, a gente praticamente passa o dia inteiro no computador, no celular, na internet, né? Com isso, o marketing invisível ele acaba se transformando, ele acaba sendo mais forte, ele acaba se fortalecendo nesse período? Olha, Érica, eu vejo que sim. Eu vejo que hoje as pessoas elas estão mais abertas, né, para consumir. E é engraçado que, se você pensar tempos atrás, como é que a gente consumia? Só na, né? A gente tinha que ir à loja fazer as escolhas para a gente escolher as nossas marcas. E a partir do momento que de internet, né, toda a parte de venda, de e-commerce, ela começou a proliferar, muitos de nós, ainda reticentes, chegávamos a pensar, não, eu não vou comprar determinado produto porque ele vai chegar na minha casa de uma forma inadequada, ou vão clonar meu cartão, ou enfim, aquele medo, aquele receio que a gente realmente tem de fazer compra online, que a gente ainda fica com sites que a gente não conheça, ou marcas que a gente não tem assim, uma confiança, que seja iniciante ainda nesse ramo, né? A gente acaba ficando um pouco temeroso. Mas eu acho que hoje, principalmente em casa, né, a gente está experimentando uma sensação muito boa de ter um isolamento em função do momento crítico que todo o mundo passa, mas nos servindo do que várias marcas e várias empresas estão fazendo, novos empreendedores estão surgindo, trazendo diferentes propósitos, forma de comunicação, de interação. Então, assim, falando com as pessoas, entendendo o porquê que elas estão em casa e falando, não, fica segura, eu vou levar para você um alimento, eu vou levar para você uma roupa, eu vou levar para você o que você está precisando, né? E essa forma diferente de comunicação, essa forma diferente num todo, ela faz com que o consumidor se atraia mais. Ela faz com que essas necessidades que nós precisamos, afinal de contas, somos uma sociedade que consumimos, né, muito. Então, o fato de você estar em casa, hoje você pode experimentar uma comida, você pode, inclusive, saber que essa comida ela vai te beneficiar mais, ela vai te trazer saúde, que é algo que você não olhava há tempos atrás, você, na verdade, estava na rotina, você estava sem tempo para nada, e hoje a gente acaba tendo um pouco mais de tempo, porque a gente não se desloca, né? Apesar de que eu estou me contradizendo, porque dentro de casa eu estou trabalhando muito mais do que qualquer outra, do que as minhas atividades anteriores, mas, assim, é uma forma de você dizer para o mundo e do mundo dizer para você, olha, a gente tem a te oferecer novas oportunidades e você pode, nesse momento, usufruir do melhor de uma marca, né? E eu vejo muitas empresas pequenas, muitos empreendedores, não só com relação a marcas também, tentando sobreviver nesse momento, porque elas estão sendo
aprendeu, tudo que você trouxe como aquele pacote, ele precisa ser repensado. Então, a gente vê que muitas empresas estão tentando se aproximar, isso já estava acontecendo antes, né? Quando você vê aí o surgimento de blogueiras, né, falando da tua marca, você, na verdade, está trazendo para a casa das pessoas uma forma de aproximação com essa linguagem, com essa abordagem, que é muito característica da gente, né? Se eu estou usando, por exemplo, um produto de beleza, eu uso esse produto de beleza no sentido de, sabe, quando eu passo aquela tinta no cabelo, quando eu faço aquele momento, são palavras muito características do consumidor. E quando você tem essas palavras, né, na boca de pessoas que conseguem falar junto com você, isso vai acontecendo. Então, acho que o digital, nessa hora, ela está crescendo muito, mas de uma forma positiva e que vai transformar aí as nossas vidas para frente, porque se você imaginar o novo usuário, né, é aquele que não tem medo de se expor, não tem medo de falar por que ele usou um determinado produto que é novo, não tem medo dessas questões, e o mercado está entendendo isso e está seguindo adiante. É verdade. E, Andréia, para a gente conceituar um pouquinho melhor, quais são as maiores características desse modelo de marketing visível? Como que quais são as principais ferramentas que podem ser utilizadas para criar esse marketing visível? Primeiramente, Érica, o primeiro grande pilar é o marketing de experiência, baseado na experiência. Então, se a gente for pensar, antigamente não tinha a transparência e digamos, a informação disponível sobre experiências de consumo igual tem hoje através do digital. E, consequentemente, isso fez o mundo atual totalmente baseado em experiência, onde modelos de negócio e estabelecimentos prosperam porque eles têm um bom atendimento, têm uma boa experiência, enquanto outros, mesmo que tradicionais, eles podem se queimar por ter reviews negativas no TripAdvisor ou, enfim, no Google. Então, a gente sabe como a experiência virou pilar para um crescimento. Ainda mais quando a gente pensa em modelos de negócios novos, como de plataforma, como o Uber, por exemplo. A chave para o motorista se dar bem no Uber e crescer dentro da plataforma do Uber é a experiência. Ao final, é um reflexo das estrelas que tem. E eu acho que isso é um grande exemplo para todos os estabelecimentos. Quando a gente garante uma boa experiência, a gente consegue crescer mais organicamente. Por quê? Porque as pessoas, de toda forma, continuam recomendando ele. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo grande ponto é o marketing conversacional. O que é o marketing conversacional? É menos transacional e mais de conversa com o cliente e também de duas mãos. Tradicionalmente, o marketing sempre foi pensado da empresa para o consumidor e pronto. A verdade é que agora a comunicação é de duas vias. A empresa para o consumidor e feedback do consumidor para a empresa para pivotar, ajustar as campanhas e se comunicar de forma mais personalizada. Então, esse é o segundo grande pilar. E o terceiro grande pilar é que eu chamo de minimalismo, de alguma forma, que vai contra aquilo que a gente falou anteriormente. Estamos exagerando com nossas mensagens de marca, com o volume delas. Então, consequentemente, o que a gente faz de fato, a gente precisa ser mais seletivo nos canais que a gente escolhe, no público-alvo, e fortalecermos nossa marca. Um grande exemplo para mim, né, Rita, nós compartilhamos esse tempo na L'Oréal, para mim, é Kerastase, por escolher aonde ela quer estar de forma muito cuidadosa e, consequentemente, ser uma marca que tem mais de 100 anos de mercado e continua se posicionando como uma marca verdadeiramente de luxo. E isso não é só para marcas premium, é para todas as marcas. Dizer, tá bom, como que eu me rendo atrativa, com mensagens selecionadas para o meu público-alvo? Então, eu acho que juntando esses três pilares, você tem um novo estilo de marketing, que, de novo, é mais barato, é mais ágil e mais conectado. Você falou sobre a questão da mensagem em via dupla, né? Da empresa para o cliente, do cliente para a empresa. A gente pode dizer que hoje o cliente também é um gerador de informação? Ele também é um vetor de informação, digamos assim?
Totalmente. Isso vai por dois lados. Pode ser ruim para as empresas que não têm uma boa experiência de consumo, enquanto pode ser a verdadeira alavanca do seu marketing se você focar em garantir uma boa experiência. Por quê? Porque você usa seus clientes satisfeitos e fiéis como o verdadeiro catalisador das suas mensagens de marca, incentivando eles a criar conteúdo sobre você, né? Começa a partir de exemplos bobos, como o do Starbucks, que é o motivo pelo qual eles colocam o seu nome no copo, é simplesmente aquele de te incentivar a criar conteúdo sobre, a se conectar melhor com você, custa nada, é só uma caneta, né? É igual como nós sentimos quando recebemos uma mensagem escrita à mão no hotel, né, com o nosso nome. É diferente do que ser tratado de forma padronizada. Podemos incentivar eles a criar conteúdo com incentivos, né, garantindo desconto e assim por diante. Então, né, até tem um termo que define isso, user-generated content, né? Então, o conteúdo gerado pelo usuário é provavelmente uma das maiores alavancas do marketing invisível, do marketing orgânico dos dias de hoje. Na época do Tinder, a gente usava muito isso ao contar história de sucesso. O TikTok usa muito isso, né? O grande exemplo de marketing viral hoje. Eles pegam os melhores TikToks, fazem um compilado, sobem no YouTube e tem centenas de milhares de visualizações, e isso alavanca ainda mais o crescimento deles. Então, acho que são grandes exemplos que a gente pode se inspirar. Bom, nessa mesma linha, Rita, a gente tem o marketing visível reverso, né? Porque o cliente ele pode alavancar, pode ser, como a Andrea falou, alavancar 1000 vezes, né, aquele produto, mas ele também pode ser ali, por baixo dos panos, pode ser um detonador de produto. É preciso ter muito cuidado com isso, não é? Sim, sim. É por isso que, na verdade, hoje, quando se fala de marketing, né, uma das características desse novo modelo de marketing é você ouvir seu consumidor. As empresas que estão hoje, né, conectadas com os seus consumidores, que podem aí tirar, né, um proveito das suas experiências, elas vão entender se aquele produto que foi confeccionado, que foi trabalhado dentro de um ambiente de escritório, que na verdade não deveria ser mais, né? Hoje, acho que a própria forma com que há uma criação de produto, né, que a marca, na verdade, pensa em levar para o mercado um produto que venha de encontro com a necessidade, ele já tem que ser trabalhado e desenvolvido pensando nessas necessidades do cliente, né? Eu, quando trabalhava com desenvolvimento de produto, a gente, na verdade, não só pegava alguma coisa que vinha de fora, tentava ver se o nosso consumidor, que tem características totalmente diferentes, no caso de beleza, de cabelo e tudo mais, se esses atributos, né, vindos em produtos, se ela realmente ia de encontro com a necessidade. E uma das características nossa era exatamente fazer um desenvolvimento local, trazer uma expansão do negócio, mas de forma com as suas raízes, com as necessidades dos consumidores que hoje prezam por um detalhe diferente, por um hábito diferente, por um costume diferente, né? Por uma forma até de se socializar dentro do mercado. Quando você vê aí, acho que quando você fala de Rio e São Paulo, falando de um lifestyle, né? São consumidores totalmente diferentes e, assim, são regiões muito próximas, mas são mercados muito distintos. E quando você tem, indo de encontro com a sua pergunta, quando você tem consumidores hoje falando, batendo na sua porta, dizendo, olha, estou me manifestando numa mídia social dizendo que esse produto ele não cumpre aquilo que promete. Então, é hora de realmente entender, chamar esse cliente, entender o que está acontecendo, porque às vezes é um detalhe que não foi percebido dentro de uma empresa, dentro de uma equipe de marketing, né? Volto a dizer, isso hoje dentro do mercado acaba sendo um pouco inadmissível, mas ainda acontece, ainda você tem essas experiências que não te proporcionam fidelização. Acho que as empresas hoje, quando elas escutam seus clientes através aí de um marketing de relacionamento, ela acaba trazendo uma vantagem competitiva, ela acaba reformulando rapidamente, que é uma das características que a gente precisa ter nesse momento
tão forte da presença do digital, das mídias no nosso mercado, é agir rápido, é entender que aquele produto, se ele está acontecendo alguma coisa, eu posso rapidamente transformar, né, organizar ele de encontro que ele volte para o mercado, mas que ele volte suprindo aí as necessidades dos consumidores. Isso em todos os ramos, em todos os segmentos que existem. É fugir mesmo da cultura do cancelamento, né? Uhum. Isso aí é o verdadeiro medo, né, de qualquer empresa, porque é muito complicado hoje em dia lidar com isso, né? Sim, sim. Bom, Andréa, quando você fala sobre marketing visível, você também cita a construção de uma marca aspiracional. O que vem a ser isso? Qual é a ligação dela com o marketing visível? Eu gosto de fazer esse exemplo, né, que vem do mundo dos relacionamentos, inclusive por ter trabalhado no Tinder bastante tempo, né, gosto sempre de me inspirar esse mundo, que é o seguinte: pense bem quando você gosta daquela pessoa, né, você se apaixona por alguém e essa pessoa não te dá bola. O que acontece? Você fica mais cismando ainda, você quer, né, ainda mais, né? Por quê? Porque aquela pessoa não é tão acessível, não está dando muita bola. A verdade é que com marcas e empresas funciona um pouco da mesma forma. É o motivo pelo qual marcas, enfim, obviamente, a partir do setor de luxo, mas também aquelas marcas que elas conseguem criar marcas fortes e branding muito forte, são as marcas que não necessariamente elas são acessíveis, mas não digo em pontos de distribuição, mas também no marketing, que eles não estão atirando por todo qualquer lado, mas elas são mais cuidadosas, porque realmente, né, até em todas as teorias de branding e marketing, a gente nota como o volume de marketing e propaganda ele é inversamente proporcional ao valor, não necessariamente ao valor, mas à força da sua marca, né, a seletividade da sua marca. Então, a gente nota que se você está em todo qualquer canto, bombardeando sem escolher, você dilui o poder da sua marca, que, de novo, não significa que você não precise ser massivo e não funcione ser massivos. Porém, a cada vez mais funcionam os modelos de negócios segmentados, tribalizados, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa no universo de beleza, de novo, uma segmentação tradicional não tem necessariamente a ver, porque se a gente vê, talvez tenha mais semelhança uma mulher de 35 a 45 anos com um cara jovem de 19 anos da comunidade LGBT, que, em termos de perfume, do que duas mulheres da mesma idade que moram no mesmo bairro. Elas podem ter gostos totalmente diferentes, enquanto as pessoas se criam tribos, né, cada vez mais. Então, eu acho que quando a gente consegue entender que os negócios eles precisam se comunicar de uma forma mais segmentada, mais tribal, e não necessariamente, mesmo que seja massivo, escolherem aonde querem estar, você consegue gerar uma marca mais aspiracional, que, de novo, não é aquela marca que ela está em todo qualquer canto e você meio que cansa dela, sabe? Uhum. Bom, a gente falou um pouquinho sobre características, falou um pouquinho sobre algumas das marcas que trabalham com isso, mas vamos falar de cases. Vamos trazer uns cases, assim, que eu acho que com os cases as pessoas vão entender melhor esse conceito de marketing invisível. Vamos lá, Rita, Andréa, cita para a gente algum case que vocês acham interessante, alguns. Vamos falar sobre isso. Bom, então vou lá, Andréa. Bom, eu, na verdade, um que eu gosto muito, né, quando a gente está falando dessa questão de construção de marca, de brand e tudo mais, um que eu gosto muito é o Nubank, que surgiu há um tempo, que, na verdade, se você olhar, ele pouco fazia propagandas, ele pouco fazia divulgação, né? E a divulgação dessa marca, ela começou muito com as experiências de usuários que foram tocados por ela de alguma forma, né? Por um database que eles acabaram escolhendo e tal. Mas, assim, me tocou esse case porque há quanto tempo você está acostumado a ir a um banco
físico para fazer as suas relações, para manter aí as suas atividades econômicas, e de repente alguém bate a sua porta e fala: olha, eu tenho uma proposta nova para te oferecer, você não sabe como é que financeiramente, né, essas relações elas acontecem, particularmente no mercado onde mais de 70%, né, da economia ela está aí concentrada em 4 grandes bancos, né? Então, quando você olha para o Nubank, você fala, bom, se a gente tem aí o marketing fazendo marketing, né, de uma forma delicada, você tem essa marca criando experiências para consumidores, fazendo com que eles tenham identificação. E uma das questões que me chama a atenção nesse tipo de construção de brand é exatamente a forma rápida, a forma ágil de resolver seu problema. Se eu quero abrir uma conta, eu pego um telefone ou eu me conecto aqui com o digital e já está aberta, já está resolvida. Se eu tenho que fazer uma transferência, isso já acontece. E você fala, gente, o meu dinheiro não sumiu, o meu dinheiro está ali, o meu investimento ele continua próximo a mim. E essa forma de estabelecer um produto, né, para o usuário, isso é muito interessante, porque se você pensar nessa construção, e na construção que a gente tinha antigamente, de como se constrói uma marca, de como você cria artifícios e como você cria um trabalho de marketing, né, para trabalhar aí as suas estratégias e tudo mais, e eu não digo que o Nubank não tem estratégia, pelo contrário, ele tem uma estratégia muito interessante, mas muito atual, que vai de encontro com essa nova geração que não tem medo de se expor e não tem medo da novidade, né? Talvez para uma geração um pouco mais tradicional, né, como a minha e tudo mais, você falar, poxa, aplicar hoje, fazer um investimento num banco que eu nem sei, né, aonde que ele está situado, aonde que ele está localizado, possa ser muito diferente, né? E com o passar do tempo, você começa a ver que isso se transforma em um habitual. E aí você encontra uma pessoa que você olha para o cartãozinho dela e você fala, ok, ela está usando... na mão. Exatamente. E aí, assim, como que eles construíram o brand dele? Eles construíram uma marca bem impactante. Eu acho que, assim, as cores, né, a forma com que ela se comunica hoje, principalmente numa plataforma, ela é muito impactante e ela traz uma veracidade, né? Então, acho que esse, para mim, é um dos cases que eu gosto muito, né? Porque foi um que eu tive que me render, né? Eu tive que experimentar isso. E eu gosto muito porque, na verdade, você não vê propaganda, você não vê a forma tradicional de uma marca se comunicar, mas a marca ela foi construída gerando aí a oportunidade das pessoas terem as suas relações, e relações de pessoas que, inclusive, com depoimentos, né, dizendo, olha, eu fui viajar, eu precisava fazer essa transação, e Nubank fez para mim. Então, eu acho que isso é a segurança, né? Uma marca, ela também passa por algo que é você ter a segurança que essa marca está trabalhando para você. Como um pouco o André trouxe na fala dele anteriormente, né? É a personalização. Eu entrego algo para você, mas eu entrego personalizado, eu entrego na medida certa para você. E aí, somos 3 pessoas aqui, cada um de nós tem um estilo de vida, cada um de nós tem uma necessidade, mas provavelmente ele vai trazer algo personalizado para cada um de nós. Verdade. André, Concordo. qual a sua opinião? Eu, inclusive, vou reforçar o ponto da Rita sobre a Nubank e acrescentar 2 cases que me impactaram muito, e depois falar talvez de algumas outras empresas de exemplo. Falando da Nubank, eles justamente vivem, primeiro, o grande ponto de como eles usam o próprio consumidor para poder ser um braço de marketing, um consumidor satisfeito. Eles têm, inclusive, até internamente, uma pequena verba para cada funcionário poder comprar mimos para clientes que tiveram algum problema. E o que isso faz? Em vez de só resolver o problema, eles resolvem o problema e ainda dá uma cartinha, um mimo. O que o cliente faz? Obviamente, ele posta e você sempre impactado, assim, frequentemente impactado por essas, digamos, campanhas orgânicas. Ao final, é apenas um pequeno mimo do Nubank, mas que acaba virando uma mini campanha, pois somos todos influenciadores, com públicos diferentes, mas mesmo qualquer um de nós tem um próprio entorno
e pode efetivamente impactar a opinião das pessoas perto da gente. E quando você, de forma cumulativa, pega muitas pessoas impactando elas positivamente, você tem um enorme impacto. E a segunda iniciativa do Nubank que eu lembro, que gostei muito, foi que para provocar um pouquinho burburinho na imprensa, nas redes sociais, sem pagar muito, eles fizeram uma instalação em um museu em São Paulo de uma roleta, né, digamos, de banco, né, tradicional. Eles instalaram isso como se fosse uma peça de museu, né, obsoleta. Então, com isso, saiu em todos os veículos de imprensa, nas redes sociais, o pessoal, né, rindo, mas ao mesmo tempo com fundo de verdade, né, isso já é obsoleto. E eles fizeram isso com uma verba muito pequena, obviamente, e isso, para mim, é um grande exemplo de um marketing viral, invisível, de novo, né? Pode ser um museu... verdadeiro, né, André? É verdadeiro, né? E conecta com as pessoas. Todo mundo vê isso e diz, caramba, que sacada legal. E sim, eu concordo, tipo, a roleta já é do passado. Então, eu acho que todo mundo que viu pensou isso. Outras empresas que trabalham muito bem, ao meu ver, um pouco desse marketing visível, enfim. Para mim tem um exemplo muito bacana aqui no Brasil, da Amaro, marca de roupas, que trabalha muito bem o pilar da experiência. Começou como e-commerce puro, né, roupas femininas, e porém começou a abrir lojas nos shoppings. São lojas altamente tecnológicas, de experiência, onde você experimenta a roupa, mas não necessariamente sai daí com a sacolinha, você experimenta, tem o engajamento, você faz o pedido e ela chega em 2 horas na sua casa para você não ter que carregar a sacola. Então, eu acho que isso é um grande exemplo. Então, eles conseguiram fazer essa parte digamos, da experiência muito forte. Na parte conversacional, realmente eu gosto do Starbucks, o que vem fazendo. Eu gosto de algumas iniciativas, por exemplo, de outras empresas. O Netflix se comunica de forma muito bacana com seus consumidores e clientes, interagindo pelas redes sociais. A agência deles é a Mutato, faz um trabalho muito bacana. Eu gosto muito da Domino's Pizza também, um exemplo muito bacana de uma empresa que se reinventou totalmente de uma empresa de pizza, virou uma empresa de tecnologia que também vende pizza. Mais de 50% deles, os pedidos são online, então se comunica de forma muito bacana com o consumidor. E em termos de, digamos, aspiracional, né? Digamos, eu gosto muito do que a Nike faz. Olha que iniciativa legal, enfim, que demonstra muito isso. A Nike, ela escolheu nos Estados Unidos, enfim, de tirar muito dos itens deles da Amazon para poder focar nos próprios canais de venda direto no e-commerce ao consumidor. Isso é ser aspiracional. O que isso significa? Eu não quero ser revendido por revendedores terceiros que eu não sei qual a experiência que eles vão garantir para o meu consumidor. Eles querem ter controle do consumidor na ponta e eles dizem, eu quero continuar a ser a marca aspiracional, sabe? Que eu sempre fui. Então, tomou a decisão de vender em um canal a menos, que é a Amazon, que é o maior canal de vendas do mundo, e vender diretamente, ter o controle. E eles não vão deixar de vender menos, mas eles têm controle, digamos, das campanhas deles. Eu acho isso muito interessante. E é bem, digamos, bem forte, né? Porque tirar da maior vendedora, né, é muito complicado. Tem que ter todo um planejamento, chegando na parte da administração, né, Rita? Tem que ter todo um planejamento para fazer isso, porque é sair de um canal muito forte, né? Com certeza, com certeza. Tanto é que hoje, né, se a gente for entender um pouco essas dinâmicas, né, desses planejamentos, né, a própria interatividade, a própria forma com que essas empresas elas acabam trazendo aí novas questões para o mercado. Antes você fazia aí um planejamento de 3 anos para você colocar inovações no mercado, e hoje não. Hoje você já faz, bom, gente, eu tenho que em 6 meses dar conta de fazer isso. Então, é todo um processo orgânico, né, muito, muito rápido dentro das empresas, fazendo com que essa engrenagem ela não seja lenta. E isso acaba trazendo também um perfil um pouco diferente para o administrador, né? Que tem que estar conectado com essas questões, tem que entender rapidamente
como é que o seu cliente está vendo a sua empresa, como é que está acontecendo no mercado, para que ele possa fazer as associações junto com o marketing, mas para que ele possa também dar a devida velocidade que o momento ele exige, né? O André comentou, quando ele estava falando sobre o Nubank, a questão da roleta ter saído em vários jornais, ter sido alvo de matérias. Isso também me lembrou, Andréia, a questão da Magalu, com o botão para denunciar a violência contra a mulher, né? Essas atitudes, digamos, mais relativas à sociedade e não só de propaganda, também pode ser considerado um marketing visível? Porque eu sei que saiu em todos os lugares, em todas as mídias, se eu não me engano, a Uber também fez, a 99, é uma iniciativa de sociedade, né? Mas que acaba se transformando em marketing visível, não é isso? Com certeza, Érica, porque o grande ponto aqui que temos que considerar é também uma mudança em termos de prioridades, ainda mais nas novas gerações, sobre como se relacionar com marcas. O que era puramente transacional antes, vira cada vez mais uma relação de expectativa de algo a mais do consumo, né? Então, a geração Z, que é chamada também de geração da verdade, os nascidos de 95 para frente, que hoje já representa 20% da população brasileira, então, de alguma forma, será os grandes, né, classe consumidora do futuro. Eles têm uma grande expectativa que as empresas não só vendam para eles, mas contribuam para a sociedade. Um dos fatores de decisão é o que a empresa faz para a sociedade. Então, acho que a gente está percebendo como iniciativas que não são diretamente vinculadas ao negócio em si, elas vão fazer a diferença indo, né, digamos, vão acabar fazendo também a diferença no negócio. Então, não existe uma correlação direta, aparente, mas existe. E muitas vezes tem maior impacto do que uma campanha diretamente voltada ao consumo. Então, se a Magalu tivesse feito algo mais apenas focado na própria plataforma dela e tal, teria tido um impacto provavelmente muito menor. Por quê? Porque as pessoas queriam compartilhar sobre essa iniciativa, as pessoas querem falar a respeito. Isso gera uma discussão, um engajamento e uma proximidade da marca muito maior. Igual como você comentou, o Uber agora lançando essa gravação das corridas com uma ferramenta, uma medida de segurança, gravação dos áudios das corridas, que inclusive gera uma grande discussão e, não digo polêmica, mas muitas vezes isso gera discussões na internet e acaba avantajando a marca, mesmo que tenha pessoas que se opõem, porque quando você toma um partido social, enfim, obviamente tem causas que ninguém vai questionar, mas sempre vai gerar esta conversa. Então, no caso do Uber, também, porém, tem o tema da privacidade, então, por isso, gerou uma conversa saudável, bacana nas redes sociais, que, porém, obviamente, acaba jogando a luz na marca. Só para corroborar, Érica, com essa questão que o André trouxe, é muito interessante, né? Porque essa nova geração e a geração que as empresas hoje tentam, né, estão correndo um pouco, não diria atrás, mas assim, correndo já na frente para poder se comunicar incessantemente com essa geração, é uma geração que tem propósito, né? Então, quando você vê uma questão como essa que foi trazida pela Magazine Luiza e tudo mais, você acaba conectando os propósitos dessa nova geração e fazendo também com que essas empresas, elas comecem a mostrar os seus propósitos, comecem a mostrar também por que elas estão ali. Não é só para venda de um produto, mas elas também apoiam causas, elas também estão imbuídas, né, nessa construção de uma sociedade melhor. E hoje, a empresa que ela não tem um propósito, que ela não, na verdade, ela pode até ter o propósito, mas que ela não comunica, ela não se faz comunicar sobre esse propósito, ela não acaba atraindo consumidores que vão construir junto com ela a marca, que não vão deixar com que essa marca ela siga aí pela frente. Né? Só corroborando com essa parte aí que eu achei super interessante. Total. E se vocês forem perceber, né, agora esse momento de isolamento social e pandemia, as coisas estão mais afloradas, digamos assim, né? Logo no início, a própria Magalu
ela foi citada, chegou no topo do Trend Topics por causa das ações que ela fez contra funcionários, etc. Ao mesmo tempo, outras empresas também chegaram ao topo do Trend Topics com ideias negativas, com coisas negativas. É preciso tomar cuidado também com o período histórico, com o período de vivência, não é, Andréa? Obviamente, eu acho que com certeza sim, primeiro, porque as pessoas são mais conectadas nas redes sociais por estar em casa, ser a janela para o mundo, né? Então, obviamente, tem uma sensibilidade maior. Segundo, é um momento onde as pessoas estão repensando seus valores, suas prioridades, e, obviamente, de novo, quando houve-se como o caso, por exemplo, do Madeiro ou de algumas empresas que ficaram negativamente impactadas pela crise por algumas frases faladas, enfim, muito pouco sensíveis, né, à tragédia que estava acontecendo, acabaram justamente se repercutindo negativamente, porque é muito importante entender a complexidade da situação. E agora, obviamente, assim que a crise pegou, teve uma corrida, né, para qual empresa fazia mais, né, para amenizar a crise, para ajudar as pessoas no meio da crise. Eu acho que ali tem duas grandes categorias: empresas que fizeram isso de verdade e empresas que fizeram isso para realmente se beneficiar de marketing e propaganda. Agora, eu acho que o futuro dirá quais são as empresas que fizeram de verdade e outras, né? Mas é importante tomarmos esse cuidado, porque agora isso também quase que extrapolou e virou jogada de marketing para muitos, né? Então, acho que é importante lembrarmos disso. Mas, obviamente, é um momento histórico muito peculiar. É verdade. É preciso ter... A linha é tênue, né? Entre o exagero e o que pode dar certo. Exatamente. Bom, você falou sobre a questão da imprensa, né? Os veículos tradicionais de imprensa, digamos assim, eles também são um viés importante para o trabalho do marketing digital? Eu acho que, de alguma forma, sim. Porém, a gente tem que considerar que a imprensa hoje, ou enfim, criação de conteúdo, então, canais de conteúdo para a sua marca, ou para o PR tradicional, vai muito além dos veículos tradicionais de imprensa. Então, a gente sabe hoje em dia que, por exemplo, TikTok, influenciadores de TikTok ou stories de Instagram, tem visualizações maiores do que, de fato, como se diz, TVs tradicionais, certo? Então, acho que isso é muito importante a se considerar. Então, a gente não pode esquecer de que quando a gente faz um trabalho de imprensa, ou até um blog escrito de alguém, pode ter mais visualizações do que um jornal tradicional. Então, a gente tem que entender quais são os novos canais, e também podcasts estão crescendo cada vez mais. Então, né, a gente precisa repensar quais são os verdadeiros canais e não se apegar só ao que era do passado e dizer, tá bom, eu vou fazer um trabalho de assessoria tradicional, bom, manda comunicado de imprensa, faz follow-up e às vezes comemora por uma matéria em jornal tradicional, enquanto muitas vezes uma blogueira ou um influenciador poderia ter feito isso de uma forma muito mais forte, assim. Então, acho que isso que é importante. E rápida, né? E rápida. Sim, e rápida também. É interessante porque, apesar de ser uma ferramenta mais em conta, mais barata do que as mídias tradicionais, o marketing invisível ele também gera um fluxo econômico muito grande, né? Com pessoas que talvez talvez não tivesse essa ligação, como vocês falaram sobre blogueiros, sobre pessoas que têm o pub post, né? Também tem essa questão econômica que acaba gerando, não é isso? Não é só por ser barato. Não, com certeza, tem isso também. Então, eu acho que tem vários fatores que são a se considerar, e a equação econômica de investimento desse tipo de marketing é totalmente diferente a respeito do passado. Até em questão de metrificação de retorno de campanhas, isso tudo é um pouco mais fácil através do digital, enquanto a gente tem mais dificuldade, por exemplo, num jornal impresso ou numa TV, em atrelar o resultado. Então, acho que tem várias considerações aí a serem feitas. Bom, para a gente fechar o nosso papo, já estamos com 50 minutos, né, aqui da nossa live. Daqui a pouco o Instagram expulsa a gente.
né? E, bom, queria que vocês mandassem um recado para quem quer conhecer mais, para quem quer entender melhor sobre o marketing visível, sobre o mundo digital, essa questão tecnológica. Eu queria que vocês mandassem uma dica certeira sobre isso. Rita, pode começar, então, pelo olhar do André. Olha, eu diria para você e para vocês, né, que estão aí nos ouvindo, que estamos passando por aí por um processo muito interessante, um mundo que, né, um mundo VUCA, né, como a gente costuma dizer, que é um mundo de muita vulnerabilidade, né, um contexto muito dinâmico. Então, eu realmente falaria, o meu conselho é que as pessoas, que os próprios estudantes, né, quem está entrando nesse mundo agora, que eles possam ficar antenados, que eles possam entender um pouco mais, observando, olhando aí cases que estão acontecendo, porque entender, dizer que o que a gente tinha atrás vai ser referência para frente, acho que não. Acho que eles vão ser aí, a gente está no momento de repaginar, né? Acho que algumas ações tiveram marcos interessantes e que são realmente pontapés para outras que surgirão. Mas entender um pouco mais sobre essas ferramentas, né? Ficar conectados aí nas mídias, o que elas podem oferecer, porque cada dia que passa, Facebook, Instagram e agora Telegram, né? Está aí vindo com uma campanha forte também. O TikTok, que o André falou que ainda não tenho acesso a isso, mas assim, como é que essas mídias elas podem gerar aí bases para que novas interações com consumidores e empresas elas possam acontecer? Eu acho que nada melhor, né, do que a gente ficar atento ao mercado, realmente seguir profissionais que estão conectados com tudo que está acontecendo, se inspirar nessas ações de empresas, de novas empresas que estão vindo com propósitos, que estão vindo com identidades diferentes, para que eles possam também se adaptar. São perfis, são profissionais que estão se preparando para o mercado, e eu gosto muito de falar que, por exemplo, um profissional que ele está entrando no mercado dentro de uma empresa, e a gente passou por isso, né, André? Acho que a L'Oréal ela tem muito dessa característica, ela trazia sempre gente de fora para agregar estagiários, né, estudantes que ainda estão com seus pensamentos, mas que são pessoas muito próximas ao consumo direto, que sabem, de repente, que se eu sentar aqui com um estagiário, uma pessoa estudante, né, não é para ser estagiário, mas um estudante, ele vai me dizer, não, você faz isso com o TikTok que funciona dessa forma. Então, ele é usuário. Então, a ideia é que essas pessoas possam estar muito mais presentes nessas empresas, mas elas também têm que estar preparadas para isso. Não é só ser usuário, né? Tem que estar fundamentada, tem que estar com base, tem que ter um conhecimento, no mínimo, uma teoria para poder ter um embasamento e poder navegar na construção desse novo momento aí de universo que está surgindo. E que eu acho que é uma tendência muito forte e que vai acontecer, porque ela prima nas relações mais humanizadas, ela prima nas relações mais personalizadas com o indivíduo. E as pessoas querem isso. Elas querem hoje consumir, sim, mas elas querem consumir algo que faça a diferença na vida delas e que tenha propósito também de vida. Então, meu conselho é esse. Andréa? Com certeza. Corroborando o que a Rita comentou, eu sugiro que os profissionais aproveitem esse momento mais de casa, enfim, esse momento de pandemia e, de alguma forma, para educar-se, né? Para estudar, se aprimorar, estudar novas coisas, analisar tendências e se preparar para o mundo que está por vir, porque prevê-lo nós não conseguimos. Então, de nada adianta a gente se esforçar para tentar desenhar um mundo, temos que nos empoderar com as ferramentas para isso. Então, entender mais dessas tendências, analisar em tempo real o que os grandes players estão fazendo, quem está fazendo bem, quem não está fazendo, o que os pequenos estão fazendo. Então, tem cursos online à vontade, muitos cursos gratuitos, enfim, muitas lives bacanas como essa. E esse é um ponto. Segundo grande ponto que eu acho também para fazer foque em criar conteúdo mesmo. Então,
a grande segunda coisa é comece já, né, implementando isso que é o marketing invisível para sua empresa, para você, né, para muitas vezes, para muitas pessoas, talvez que não esteja ouvindo, a própria empresa é a própria imagem, é a pessoa mesma. Então, assim, crie conteúdo. E crie conteúdo, então, escrito, mas em vários formatos. E eu recomendo, de novo, óbvio, além das plataformas mais conhecidas e tradicionais, que porém estão até um pouco saturadas, como Facebook, Instagram, YouTube, eu recomendo duas novas plataformas. Novas não, mas plataformas que, para mim, estão gerando uma repercussão muito boa, é o LinkedIn. Então, para todo mundo criar conteúdo bacana no LinkedIn sobre a própria empresa, sobre o próprio negócio e a própria vida, pode ser vídeo, foto, texto, obviamente. E um segundo grande formato que eu gosto é podcast. Podcast está crescendo muito, as pessoas estão consumindo cada vez mais. Para sua empresa, lance um podcast sobre o setor que você está fazendo, você vai gerar conversações bacanas, você vai gerar conteúdo bacana. Eu, no começo da quarentena, me encontrando aqui em casa, tirei da gaveta um projeto de podcast que eu já tinha, que é o Metanoia Lab, onde analiso, enfim, teorias de líderes e pensadores contemporâneos. E está indo super bem, está me gerando uma repercussão muito bacana e, no meio do processo, eu aprendo muita coisa também. Então, eu acho que as minhas dicas seriam essas, para quem quer já começar a implementar um pouco do marketing invisível hoje. Deixa eu te dar mais uma dica, porque ele não deu, eu quero dizer, né? E eu queria que você desse a dica do seu livro, que também é fantástica para esse novo momento. Vou aproveitar aqui para pegar ele, enfim. Para quem quiser ler, são as 6 competências para surfar na transformação digital. Obrigado, Rita, pelo espaço, da Editora Planeta. Está disponível em todas as plataformas e também o formato no Kindle, e-book. É bem bacana como leitura, realmente, para se preparar e ser o profissional do futuro. São novas competências e habilidades do profissional, a gente já sabe. E aí, para se preparar para o novo normal. É verdade. Vamos trabalhar com futurologia e vamos nos preparar para o novo normal, né? Andréia, Rita, muito obrigada por essa conversa. Foi excelente. Espero vê-los mais vezes. Muito obrigado, Érica, pelo convite. Obrigado, Rita, pelo convite também. Espero que tenha gostado. Ok. Muito obrigada, Érica, pela sua condução, que sempre é brilhante. Você torna muito leve esse momento e a gente nem sente o tempo passar, né? Andréia, muito obrigada você por ter... Eu sei que a sua agenda é super complicada, né? Então, obrigada por ter abrilhantado aí esse momento. Agradeço em nome do CRA, agradeço em nome da comissão de marketing, dos membros da comissão de marketing. Foi um papo muito interessante. Eu acho que quem tem a ganhar com tudo isso são os alunos, são as pessoas do mercado que puderam aí ouvir um pouco dessa experiência de mercado e já tem um rumo aí pela frente. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Bom, e vocês que ficaram com a gente até aqui, espero que tenham aproveitado. O CRA-RJ está de portas abertas para vocês enviarem opiniões, enviarem perguntas, enviarem sugestões de assuntos interessantes como esse para a gente. Tá bom? Fique bem, se possível, fique em casa e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.